E aí, povo, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje, mais uma vez, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que há algum tempo no meu coração e estarei lendo alguns versículos com vocês. O primeiro deles se encontra em Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10, que diz justamente assim, estou lendo na NVI, e traz o sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. A mensagem de hoje se baseia nesse versículo aqui final, onde Jacó diz bem assim: será o meu Deus. Porém, antes, para que a gente tenha aqui um contexto, nesse momento aqui, Jacó ele estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele havia tomado a bênção do seu irmão Esaú. Eles eram gêmeos e a bênção ela era liberada sobre o primogênito, e Esaú nasceu primeiro do que Jacó. Porém, já havia uma palavra que Deus abençoaria Jacó, e por isso ele e sua mãe acabam tramando uma coisa ali, e ele toma a bênção no lugar do seu irmão. Porém, seu irmão furioso queria, até colocou no coração que queria matá-lo. E nesse momento aqui, Jacó está partindo, fugindo. Sua mãe mandou ele para a casa do tio dele. Nesse momento que Jacó está partindo para a casa do tio dele, ele deita, como foi lido aqui no texto, e nesse momento ele tem um sonho. E esse sonho não era apenas um sonho qualquer, era uma visão de Deus. O próprio Deus apareceu para ele, ele viu um anjo subindo e descendo. E aqui acontece algo interessante, que é justamente a fala de Deus. Deus falou que o abençoaria, assim como a promessa que havia sobre Abraão, sobre Isaque, ela estaria sobre Jacó. E aí é interessante que Jacó faz um voto aqui, e parece que ele está tentando trocar esse voto por ganhar bênção, porém não é isso que está acontecendo. Lembre que o voto que Jacó faz, ele faz depois da palavra de Deus. Então, ele recebeu primeiro da palavra de Deus, não foi ele dizendo: Ei, eu vou te dar isso se você me abençoar. Não, Deus falou: Ei, eu vou te abençoar. A bênção que está sobre Abraão, sobre Isaque, seus pais, está sobre você. E aí, a partir em cima da palavra de Deus, então Jacó ele vem e faz esse voto, reconfirmando a palavra de Deus. Ele disse: se tudo que você está me dizendo acontecer realmente comigo, eu vou fazer um voto. Se você me trouxer de volta em segurança de tudo que eu tiver, eu lhe darei um voto. Eu cumprirei esse voto. Porém, o que é interessante é que já havia toda uma promessa sobre Abraão, sobre Isaque e agora sobre Jacó. É interessante que Jacó diz: você será o meu Deus, porque muitas vezes nós também recebemos promessas, que as promessas vêm desde nossos pais. E aí, agora Deus não quer apenas que a gente viva essas promessas como a promessa de Abraão, a promessa de Isaque,
ou a promessa do seu pai, da sua mãe, ou seja, de quem quer que seja. Ele quer que você tenha uma vivência com ele também é o seu Deus, e é isso que está acontecendo aqui com Jacó, sabe? Ele está deixando, com certeza ele ouviu todas as histórias e os feitos que Deus fez aos seus pais, a Abraão e ao seu pai Isaac, porém Deus chama cada um de nós para um relacionamento agora com ele, sabe? Nós chegamos num ponto em que nós não devemos mais se referir a Deus, Deus de tal pessoa ou Deus de não sei quem, mas ei, é o meu Deus. Então nós devemos nos relacionar, e é isso que está acontecendo com Jacó aqui. E aí eu gostaria de ler um outro texto com vocês, agora já aqui no Novo Testamento, que é a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, e a partir do verso 3, que diz assim, ó: um incentivo à fidelidade. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele nos tornou inoperante à morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. Essa palavra aqui é Paulo escrevendo ao seu amado e querido filho na fé, Timóteo. E aí Paulo fala justamente isso. Ele fala, eu ouvi de você e vi das lágrimas sinceras que você tem as palavras, que você recebeu as palavras de Deus, e essa fé veio primeiramente da sua avó e também da sua mãe. Essa mesma fé eu vi em você, as lágrimas que você teve sincera, e eu sei que você recebeu a sã doutrina. E aí o que Paulo está chamando a Timóteo ei, permaneça nessa sã doutrina, você carrega as palavras da vida, e agora nós não devemos temer. Assim como Cristo chamou e usou a avó dele e também a mãe dele, e elas, por meio dessa fé, passaram essa fé para Timóteo. Agora Paulo está endereçado a Timóteo, escrevendo para que ele se levante, dizendo, ei, é momento de você caminhar agora, assim como eu, apóstolo de Cristo e preso do Senhor, eu estou o exortando para que você se levante, porque nós recebemos por meio das palavras da vida, assim como Paulo está exortando Timóteo. Ele está dizendo, eu mesmo sou apóstolo de Cristo, e agora eu vejo em você que a fé que habitou na tua avó e na tua mãe, ela habita em você, e agora é o momento de você se levantar, não mais carregando apenas aquilo que você recebeu por instrução da sua avó e da sua mãe, mas para que aquilo que você tem em Cristo, que você recebeu de Cristo, que você agora se levante e compartilhe isso. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, se levante, você carrega as palavras da vida, pois eu vi a sua sinceridade, no teu amor, que as palavras que você recebeu, as palavras da vida, elas habitam em você. E agora é o momento de você se levantar e compartilhar, porque muitas vezes a gente fica se apegando a lideranças, assim como a fé habitou na avó dele, na mãe dele. Então a gente se apega dizendo, é o Deus de fulano, o Deus da minha mãe, o Deus dos meus líderes, o Deus do meu pastor. E Cristo quer que a gente, assim como Jacó lá, a gente não mais se refira a Deus como Deus de fulano, mas
diga com total sinceridade, convicção, e é o meu Deus, é isso que Cristo está nos chamando, para que a gente tenha um relacionamento real com Ele. E gostaria de terminar apenas lendo mais um versículo com vocês que se encontra no Salmo 84, que diz assim, mas apenas vou ler apenas do versículo 5 e o 8, até o 8. Diz assim, ó, Salmo 84, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares, Salmo dos Coraitas. Ela diz assim, ó, como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Ou seja, em vários salmos, o salmista se refere a Deus de Jacó. E a gente viu como no início da mensagem de hoje que Jacó, ele disse, você não será apenas o Deus do meu pai Abraão, do Deus do meu pai Isaac, mas será o meu Deus. Como a gente vê o salmista agora utilizando nessa oração, nessa adoração, dizendo Deus Jacó. Então, assim como Jacó teve um encontro e passou não apenas a viver a promessa que havia sobre os seus pais, mas a promessa que agora estava sobre ele, que a gente também viva, que não seja mais apenas o Deus do meu líder, o Deus do meu pastor, o Deus da minha mãe, mas o meu Deus. E essa é a mensagem de hoje. Espero que você reflita e que isso fale ao teu coração. E gostaria de terminar sempre dizendo, medite na Sagrada Escritura, pois nós temos livre acesso. Peça ao Espírito Santo, pois Jesus disse que o Espírito Santo dele nos ensinaria, nos lembraria tudo que ele já nos instruiu. E eu gostaria de terminar deixando um versículo para a meditação que sempre mexe muito com o meu coração, que é Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Adeus, meus amigos. Tchau. Vive.